Olá, bom dia. Hoje é uma segunda-feira, são 7h03 da manhã. E bom dia, bom dia, bom dia, e 18 de julho de 2022. Então vamos lá. Vamos para aquilo que Deus esteve a me solicitar. Primeiro, ele me disse: o que nós podemos esperar do verbo sim no singular? Eu disse para ele: poxa vida, sim. Quando o verbo está no singular, é algo muito difícil. Muito difícil de se encarar. Porque é preciso a gente conseguir enxergar além daquilo que o verbo está a nos falar. E digo isso porque muitas vezes, nós colocamos o peso em quem? Sim, na pessoa que não tem como carregar. Nós sabemos que a pessoa do verbo, no seu singular, não tem a menor possibilidade de tal feixe carregar. Assim, Deus esteve a me falar: seja você capaz de ser singular, compreendendo o plural que eu estou de fato a lhe mostrar, mas sem deixar a pluralidade lhe enganar. É como você conjugar o verbo que Deus está a solicitar, compreendendo aquilo que Ele está a lhe mostrar, sem titubear, sabendo se responsabilizar por cada coisa no seu singular, e ser capaz de compreender que o singular esteve a se juntar e o nós, o tempo todo esteve a se manifestar. Mas na hora da conta pagar, cada um com sua continha a carregar, sem nenhum tipo de compromisso com o que estiveram a realizar. Por isso Deus me disse, nunca é demais você, de fato, trabalhar. Nunca será, diante disso tudo que estiver a realizar. Mas como nós também costumamos usar o verbo no impessoal do lugar, cada um sob o seu próprio corpo tirar, deixando toda a sujeira para aquilo que é singular, mas é no coletivo que a gente costuma de fato enxergar. O povo do lugar. O povo do lugar. Eu fiquei a pensar mesmo na importância da gente mudar a gramática do lugar. Puxa vida, tem gente que acha que é até motivo de se comemorar para a tal língua preservar. Qual a importância de se falar português aqui ou acolá? Se as raízes das palavras, elas estiveram a se misturar, e uma
nova língua, cada um esteve a formar. Portanto, misturar é a mesma coisa da gente sonhar, 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 sonhar e nunca concretizar. Mas como a gente faz questão de coroar, sim, a nossa incapacidade de pensar, a gente resolveu abusar. Não, a gente resolveu abusar. E o dicionário a gente resolveu esticar. Estica, estica, estica. E de repente a gente fica a pensar na inutilidade do H. Sim, porque a gente nunca costuma consultar a hora no lugar. Qualquer hora é hora para tudo aqui se realizar. Não há uma barreira, não há uma barreira para a gente de fato alcançar o tempo e o espaço do lugar. Assim a gente pode até comercializar 30 horas no lugar. Quem poderia imaginar que um dia a gente pudesse esticar tanto o dia ao ponto da gente alcançar algo que não se pode mesmo sequer imaginar. Sim, porque dizem que o dia tem 365, quer dizer, o ano tem o dia, 365 dias, mas tem 6 horas. Mas é o ano. O ano tem 365 dias e 6 horas. Mas inventaram um dia de 30 horas. Mas aí vem outro dia de 30 horas, um outro dia de 30 horas, o outro dia de 30 horas. E aí nós podemos, de fato, usar, sim, todas as horas que a gente viesse a desejar, sim, para o nosso rico dinheirinho, a gente poder, de fato, contar. Sim, números existem em todo lugar. Esse ninguém pode mudar. Sim, porque um é um, independente se começar com U ou com H. É um. Todo mundo sabe o que é uma pessoa no lugar. Isso é singular. Assim como todo mundo sabe que se uma pessoa se juntar com outra pessoa no lugar, claro que isso costuma representar plural no lugar. Plural. Ah, sim, mas se a gente não desejar que um mais um seja plural, ou seja plural, como desejar, a gente vai de fato uma empresa. Sim, a gente vai uma empresa fundar. E a empresa vai ser, de fato, o nome que nós vamos usar para a nossa identidade e a gente preservar. E tudo mais aqui se realizar. Assim, ninguém vai precisar pagar. Sim, toda a despesa daquilo que estiveram a realizar. Isso, isso. Nós sempre vamos realizar. E de uma forma que eu fico mesmo a pensar. Como é que existe lei no lugar? Como é que pode existir, sim, algum tipo de fundamento para nos conduzir como um serviço, quer dizer, servidor, quer dizer, como algo a se definir.
Sim, sim, porque é primitivo. É primitivo se viver assim, cada um agindo por si. Mas se nós estivemos a evoluir, como é que a gente pode, de fato, definir o que se passa nesse país aqui? Se até uma língua fizeram questão de construir juntando com outra linguinha ali. A questão é a gente mesmo não conseguir sim dizer exatamente aqui o que esteve a acontecer. Já que a gente esteve a se perder no emaranhado de coisas que não se pode mesmo responder. Não, não se pode. Como é que uma pessoa vai responder pelos crimes que ela esteve a cometer se o próprio poder deu a elas o direito de assim fazer? Corrupto, o poder passou a ser, já que ela pôde de fato fazer tudo quanto é coisa que aqui ela desejou de fato viver. Enquanto ser, enquanto ser. E quem quis saber? E quem quis saber? Ah, nem mesmo as linhas do poder. Assim, eu pude viver conforme cada um esteve. Sim, esteve a me dizer. Faça, quer dizer, seja você aquele poder, quer dizer, você tem alguma coisa para vender? O que vender? Possibilidades. Eu posso vender possibilidades porque eu posso ser o dono da TV. E quem não gostaria de ser dono de TV? Muitos não quiseram ser. Não havia. Não, quem iria querer? Mas se a gente souber corresponder às expectativas daquilo que a gente está a ver, com toda certeza, ser dono de TV nos daria o direito de viver conforme cada um. É, eu saberia, é verdade, eu saberia, é verdade. Mas daria trabalho, é verdade. Não daria trabalho. Mas que trabalho? Qual é o trabalho que eu poderia ter enquanto dono de TV? Um banco eu saberia ser, um cartório eu saberia viver, eu saberia trazer qualquer coisa para aqui se fazer. Bastava eu me dizer, eu tenho poder. Mas não seria assim tão simples, não. A história. A história eu iria escrever. Ah, sim. Se eu viesse a escrever a história conforme eu desejo ser, aí sim. Aí sim, a pluralidade do meu ser eu saberia vender. Mas um banco,
um banco eu teria que ter. Não se pode ter poder sem um banco. Sim, para muito dinheiro aqui se vender. Mas como eu vou poder ser um banco do poder? Muito simples. Basta alguém me dizer aquilo que ele quer, aquilo que ele quer viver enquanto dono do seu ser. Com quem eu poderia me meter? Com quem eu poderia me meter? Eu poderia me meter com cada um. Assim eu não iria envelhecer. A juventude sempre iria beber da fonte daquilo que eu saberia vender. É verdade. O problema é o tamanho da insanidade. Sim, o tamanho da insanidade. Mas para isso eu teria que vender celebridade. Eu teria que, de fato, caprichar, na verdade. Mas para você montar uma casa de celebridade, eu teria que, de fato, comprar um caminhão de maquiagem. Não dava para você vender celebridade sem, de fato, um caminhão de maquiagem. Assim sendo, eu produziria, não, é isso. Eu iria produzir aquilo que eu estava a definir como de excelência para o meu existir. E o meu terno sempre iria existir conforme eu defini ser primitivo para mim. O problema é como agir. Simples. O banco. O banco. Mas quem depositaria confiança em mim ao ponto de um banco eu possuir? Aquele? Aquele que não tinha como ir, muito menos não tinha o direito de ir e vir, mas eu daria a ele tudo aquilo que ele viesse a me pedir. Escadinha seria para mim. E se depois escadinha viesse a me trair? Como é que eu iria me ver aqui? Simples, muito simples. Eu saberia conduzir. Eu saberia conduzir escadinha até onde ele poderia ir. Eu não tiraria escadinha de mim, não. Escadinha saberia construir o mundo para eu possuir. E depois escadinha poderia ir. Seria assim. Puxa, mas eu iria precisar de um número afim. Eu iria precisar de Suplicy. Eu iria precisar. Ele sim depositaria confiança em mim e me daria o direito de existir com aquele banquinho ali. Ele nem perceberia que eu iria assumir o controle da vida que ele um dia poderia possuir. E todo o dinheiro eu passaria para mim. Ele nem saberia que esse mundo eu construía.
mas eu teria que, de fato, emergir. Não, eu teria que emergir sem ser emergente do ir e vir. Não, porque ser emergente ali não daria nenhum tipo de poder para mim, não. Eu teria que construir um mundo do tipo perfeitinho. Mas como eu poderia, assim, definir? Colocando pingo no i. Se eu colocar Pablo Escobar, com toda certeza, Escadinha iria me mostrar aquilo que ele esteve, de fato, a conquistar. Sim, porque estivemos a desconsiderar o Escadinha do lugar. Jamais poderíamos imaginar que Escadinha o tempo todo soube de fato salgar e amargar. Mas Escadinha tinha poder. Escadinha tinha poder que ninguém desejou mostrar. É por isso que o país chegou nesse patamar. Pelo poder que Escadinha soube conquistar. A questão é que Escadinha estiveram, de fato, a matar, mas o poder dele ninguém esteve a apagar. Ninguém esteve a arrancar, a eliminar. E uma semente podre esteve a se espalhar. Com o poder público a apadrinhar toda semente que Escadinha soube colocar naquilo que era de primordial importância eu conquistar. Eu não sei por que nós estivemos a mudar a biografia que Escadinha esteve a conquistar. Isso porque nós estivemos a concordar. Sim, é bom cada um herdar aquilo que Escadinha esteve a conquistar. E mais do que singular, é bom a gente saber pluralizar, para que a democracia não venha nos tomar os poderes que a República jamais, 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 jamais saberia plantar se não fosse aquele que Escadinha esteve a nos dar enquanto escada, não, enquanto estrada, não, enquanto patamar. Sim, é preciso de fato a gente considerar aquilo que aqui ele esteve a representar. É muito mais do que aqui quiseram falar. Já que aqui ele esteve de fato a morar, passou uma grande temporada, sim, no lugar. Soube de fato essa república implantar. Nunca desejou ser banana no lugar, mas soube dinamitar cada coisa que ele esteve a desejar. E em nenhum momento os poderes da República, em nenhum momento, os poderes da República estiveram a considerar o perigo de aqui ele estar, nos colocando nesse patamar. Ele até esteve a beneficiar, quer dizer, a patrocinar estrada para o Novo Horizonte a gente alcançar. Até uma determinada cidade ele desejou, de fato, aqui, de fato, criar. Foi ele que esteve a enxergar a beleza de ali estar. E ele mesmo fez questão do terreno comprar. Sim, porque o terreno pertencia a uma entidade, quer dizer, era de uma certa celebridade, quer dizer, pertencia a uma família de
Mas ele fez questão de valorizar, mandou muita gente para o lugar, conseguiu de fato aquele terreno valorizar e depois ele disse para o dono: agora está na hora de você de fato comercializar e toda a sua família você vai beneficiar. Mas é preciso a gente de fato separar. Sim, porque na Cinelândia, ninguém vai querer morar do jeito que a Cinelândia está. É preciso, de fato, você me escutar. Olha, com registro e tudo no lugar. Isso é que é saber ser Escobar. Sim, porque quando você sabe a sua mente usar, para que estudar? Para que estudar? Sim, porque se aqui a gente costuma estudar, para ser mané aqui e acolá, sim, porque eu vou lhe falar. Você aprender a decorar é a pior coisa que alguém pode, de fato, realizar. Olha, é preciso mais do que você decorar, sim, número. Sim, porque do que adianta? Do que adianta somar? 2 mais 2, 4. 2 mais 2, 4. 2 mais 2, 4. 2 mais 2, 4. E se você não consegue enxergar quem está com o 4 a carregar, do que adianta você o tempo todo salientar que existe um 4 no lugar e você não consegue decifrar? Mas Deus me disse, saiba usar a matemática que eu estive a criar, independente da numerologia que o homem esteve a inventar para cada coisa aqui. Sim, aqui se carregar. Olha, eu fico a imaginar naquilo que Deus esteve a me dar. Ah, eu confesso mesmo que eu não desejei mesmo tanta riqueza eu carregar. Mas Deus me disse, é só não se preocupar, é só não se apegar, é só não querer, de fato, amontoar número aqui, número acolá. Apenas entre para trabalhar e o trabalho realizar. É por isso que um dia, sim, um dia eu precisei mesmo voltar. Sim, a minha cabeça tombar e tirar as inutilidades. Sim, as inutilidades. Essas coisas que a gente costuma de fato contar para um dia a criança a gente testar. Sim, e aí diz que vai passar, quer dizer, num certo vestibular, que hoje é o Enem do lugar. Eu fico pensando se em algum momento eu estive a usar aquilo que de fato, a minha mente esteve a carregar. Mas Deus me disse, olha, se de fato você vier estudar mais alguma coisa no lugar, eu lhe digo, eu lhe que isso vai e muito complicar. Para que você quer de fato voltar a estudar? Sim, numa cadeira, sim, a cadeira você esquentar e depois é mais coisa para despejar, é mais saco para você etiquetar. Olha, eu não sei não. Eu talvez pudesse ter a compreensão do que o profeta esteve de fato a falar. Deus esteve a me enganar, sim. Eu não sei não, porque se eu, sim, quando fosse ao, sabe como é que é, a fronteira, sim, dos 40 eu de fato atravessar, eu fiquei a pensar, puxa, eu vou voltar a estudar, eu poderia, sim, as crianças já estavam lá, com certa independência para cada um se administrar, eu vou voltar de fato a estudar, procurar o meu tempo ao menos ocupar. E foi nesse inteirinho assim de pensar, fiz até uma lista das coisas que, para saber como é que é, dividir o tempo, as crianças já não precisavam tanto assim, eu conseguia o meu lado administrar, mas Deus disse assim para mim,
Puxa vida, essa listinha aí. Eu disse, santo, eu quero aprender a dirigir, pode ser útil para mim, Deus disse, e vai usar de fato esse aprendizado aonde aqui? Vá. Sei lá, se eu quiser sair, ó, se quiser sair, tem ônibus ali. Qual a utilidade de se aprender a dirigir? É verdade, tem ônibus, né? Sim, tem ônibus. É verdade, não tem utilidade. É, mas sabe como é que é? As pessoas perguntam: você sabe dirigir? Não. Você trabalha aqui? Bah. Colocou na lista trabalhar? Aí eu primeiro fiz a lista das coisas que são de imediato eu conquistar. Vou, de fato, me alistar assim, vou, de fato, a carteira de motorista tirar. Na faculdade eu vou entrar. Depois eu preciso, de fato, estagiar para o trabalho conquistar. Aí Deus disse assim para mim: que trabalho vai fazer aqui? Eu sei lá. Talvez eu pudesse advogar, talvez eu pudesse uma fórmula ministrar. Eu vou, de fato, fazer um teste no lugar. Mas Deus me disse assim: eu lhe dou muito mais do que você, de fato, possa desejar. Mas é preciso de fato essa mala você carregar. É a mala do pesar. A mala do pesar. Eu fico a imaginar mesmo em que momento nós estivemos a nos responsabilizar com a mala do pesar. Sim, ter conhecimento do que é ser plural e do que é ser singular. Em que momento nós desejamos mesmo, nos afundar? Sim, mergulhar lá e saber que tipo de coisa que nós estivemos a criar, na medida em que nós aceitamos, de fato, nos apadrinhar. Sim, com o tal de Escobar. Eu fico a pensar mesmo em quantos bandidos aqui estiveram a entrar para essa democracia implantar. Cada um dono de um lugar. Isso ninguém quis falar. Não é do interesse. Sim, não é do interesse de fato constar isso na cartilha escolar. A coisa aqui é tão grave, tão grave, tão grave, que nós vendemos assassino como beneficiários. E eu não vejo, de fato, o poder democrático responsabilizar olha, os canalhas. De ambos os lados. Eu fico a pensar mesmo que tipo de gente é essa que deixa a população pensar que existe de fato mão limpa no lugar. Já que lá, sim, na Suprema Corte, nós estivemos de fato a barrar qualquer investigação que pudesse nos libertar daquilo que Pablo Escobar esteve a realizar. Sim, porque havia gente que não queria de fato se associar. Sim, o dinheiro
O dinheiro dele é pegar, sim, para a sua terra beneficiar. Havia gente que não queria, de fato, colocar o seu nome, para constar como sócio do banco que ele aqui fez questão de fundar e que pediu, de fato, à Suprema Corte o direito, de fato, de seus bens administrar, já que o poder público resolveu, de fato, vamos dizer assim, alienar, sim, tomar mesmo como seu muitos terrenos que os próprios donos não queriam, de fato, comercializar, mas que foram obrigados, sim, em benefício público, para o bem público, até a lei estiver a mudar. Até a lei estiveram a mudar para, de fato, Pablo Escobar comprar tudo aquilo que aqui ele esteve a desejar. Tudo aquilo que ele esteve a desejar. Barato? Barato não esteve a ficar, não. Porque o dinheiro que aqui ele esteve de fato a depositar, era um dinheiro que ele esteve de fato a roubar de uma certa pátria, quer dizer, de uma determinada casa, que posso falar de cunho muito particular, já que ele fez uma devassa no lugar. Olha, e matou muita gente lá. Muita gente ele esteve a matar. E o banco foi obrigado, de fato, a tirar o dinheiro e, de fato, para aqui enviar. Conforme ele mesmo esteve a solicitar. E as autoridades foram obrigadas, ó, a concordar, dando autorização para o banco enviar dinheiro para esse lugar. Para ele aqui, de fato. Para ele aqui enricar. Enricar. Ele fez um volume de dinheiro aqui tão grande, que a gente precisou, de fato, criar uma espécie de moeda, vamos dizer assim, curricular, para, de fato, a economia a gente não prejudicar. O poder público iria administrar a moeda do lugar e Pablo Escobar iria administrar aquele tanto de dinheiro que por aqui estava a se passar. E uma fortuna e tanta. Aqui ele esteve de fato a plantar. Assim, a empresa começou de fato a brotar, era um tal de investir dinheiro aqui, outro acolá. Mas ele fez isso porque ele sabia, de fato, sabia o que ele queria realizar. Não era para, de fato, nos beneficiar, não. É para ele se vingar. Se vingar daquilo que por ali esteve a se passar. E ele muito, com raiva, esteve a ficar. Assim ele esteve a sequestrar uma certa, vamos dizer assim, celebridade do lugar. Alguém que se aqui eu falar, Ave Maria, quem é que vai de fato acreditar? Mas eu preciso respeitar esse segredo militar. Ele esteve a sequestrar. Fez questão de até um pedaço. O quê? Sim, tirou um pedaço para de fato, sabe como é que é? A família testificar que era mesmo a pessoa que ele estava a falar. É que a família esteve a duvidar. Não é, ele está a blefar, está a blefar, sem querer de fato aceitar, dizendo que ele estava a blefar, que a pessoa de fato costumava de fato sair, se embriagar, essas coisas todas. Aí ele cortou lá o pedaço. O quê? Cortou o pedaço
E quando a família viu de quem de fato estava a se tratar, foi um desespero e tanto no lugar, porque aquela pessoa costumava representar um pensamento bem peculiar. Representava assim a Miami Beach do lugar. A pessoa representava a Miami Beach do lugar. Era alguém que todo mundo colocava no alto patamar, quando queria de fato comercializar a vida boa do lugar. Mas quando de fato Pablo Escobar esteve de fato a pegar e mandou de fato cortar o quê? Um pedaço, o quê? Do couro cabeludo, do couro cabeludo. Aí o jeito foi de fato, o quê? A própria nação buscar um meio da vida, ou preservar. E aqui Miami Beach, naquele lugar era algo assim de cunho muito particular. Santo Deus, quem não queria de fato estar lá? Imagine se essa notícia viesse a vazar, que Pablo Escobar pegou aquele que era de fato a figura mais emblemática do lugar e que fazia tanto sucesso, que todo mundo queria de fato em Miami Beach estar. Imagine. O jeito foi de fato liberar uma quantia, sim, a primeira leva. Ah, mas ele, quando viu de fato o que ele esteve a conquistar, mandou muita gente matar. Olha, foi uma guerra tão fria, tão fria. Sim, porque você não tinha como revidar. Você não tinha como revidar. Ele tinha partido político no lugar. É isso, a gente também deveria, de fato, buscar. Sabe como é que é? Não deveria, de fato, a gente ocultar certas coisas. Sim, porque, olha, se a gente oculta o passado do lugar, como é que a gente vai o presente sustentar? E o futuro? Como é que a gente vai poder, de fato, idealizar coisas para se concretizar? O homem tinha partido político no lugar. Tinha gente grande, sim, que costumava gostar do banquete que ele sabia. Ele sabia, de fato, roubar e dar para quem ele queria, de fato, colocar. Onde ele estivesse a desejar. O partido dele, uma boa quantidade de carteira. Ah, o partido esteve a conquistar. E quase esteve a dominar as estrelas do lugar. Então ele viu que era uma excelente oportunidade, sim, dele implantar esse meio que hoje a gente não consegue de fato administrar. Sim, aí ele resolveu de fato pensar em como as estrelas, sim, poderiam de fato ajudar naquilo que ele queria de fato conquistar. Aí colocou peso e medida em cada estrela do lugar, peso e medida. Assim ele podia de fato burlar. Sim, ele poderia qualquer eleição burlar. Era só ele de fato manipular o peso e medida de cada estrela. De cada estrela. Dinheiro para isso nunca esteve a faltar. Pablo Escobar esteve até a administrar a casa mais alvejante do lugar. Os registros estão lá. Os registros estão lá. Estão lá daquilo que ele foi capaz de realizar, porque o próprio presidente era obrigado a informar aquilo que de fato estava a se passar e ainda pedir autorização
para algumas coisas ali se realizar, como benéfica para o lugar. Está lá. Se a gente quis ocultar a verdade do lugar, a gente só fez se prejudicar. Porque é sobre esse manto aí, que nós estamos a caminhar. Se nós escondemos coisas de cunho assim tão peculiar, por que a gente iria se preocupar com quem de fato esteve na Casa Branca entrar depois de um certo atentado patrocinar? Se a nossa bandeira costumava de fato carregar toda a sujeira para ela tremular, sim, como bandeira branca do lugar. Só que isso tem um preço. Só que isso tem um preço. O preço de toda droga que por lá costuma, sim, dominar. O preço, sim, o preço que cada artista está a enviar, quando ele aceita de fato, numa tela está patrocinando aquilo que Pablo Escobar fez questão de aprimorar, também está lá. Procurem se informar quem foi o maior beneficiário do que hoje Hollywood está a realizar. Procure. Procure, de fato, o fundo de pensão que ele esteve a criar para que a Casa Branca pudesse patrocinar aquilo que, de fato, os bambambãs desejassem realizar. Porque ele sabia amarrar, ele sabia amarrar. Porque ele nunca esteve, de fato, a pensar que ele iria se eternizar. Mas ele desejou, de fato, uma rede criar para ele prejudicar cada um que se achou no direito de com ele brigar. Era como ele costumava pensar. Ele nunca deixou barato em nenhum lugar. Ele soube de fato criar mecanismos para o próprio exército americano se prejudicar. Porque ele soube enviar gente, para de fato, o exército carregar droga aqui, droga acolá. E ainda etiquetar a mando de Pablo Escobar. Está lá. Ele tripudiava do lugar. Está lá tudo registrado. Não se pode apagar. Não se pode apagar. É prova militar. É proibido apagar. Está lá. Amando, de Pablo Escobar. Ainda tem lá os bilhetinhos que ele fazia questão de assinar. Autêntico. Ele fazia questão para dar credibilidade. Sim, ninguém queria comprar droga que não pudesse, de fato, multiplicar. Todo mundo sabia que Pablo Escobar só iria enviar aquilo que era de extrema pureza. Aquilo que na Casa Branca costumava se usar nas inúmeras festas, amando de Pablo Escobar, também está lá. Também está lá na Casa Branca. Os inúmeros bilhetinhos que ele costumava. E sabe por quê? Nós estivemos a guardar? Porque nós temos medo. Nós temos medo daquilo tudo que ele esteve a criar. E nós nem sabemos mais em quem confiar. Quem é quem no lugar. Porque tem cadeira lá, sim, que a gente tem que passar para aquele que o outro vai indicar. E pense no medo. E pense no medo de investigar. Já que esse segredo, a gente sabe que lá
pode-se, de fato, encontrar coisas. Coisas. Não existe essa história das pessoas não comentarem, não. O passado vai estar em todo lugar. Porque o meu passado eu costumo carregar. As pessoas que estiveram também ali a compartilhar também tem fundamento. Sim, tem história para contar. Assim as histórias elas costumam passar. E as histórias vão se eternizar. Grave mesmo é a gente ter que guardar com medo. Com medo. Com medo de fato de alguém chegar e prejudicar. Nos prejudicar. Enquanto nação. Aí a gente tem como falar, não, a gente esteve a investigar, mas nada a gente teve a encontrar, e a gente vai enrolar, vai ser mais um inquérito para a gente de fato socar. Só que isso estará a custar a vida de cada cidadão que ali costuma entrar para trabalhar, 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 e essa gente imunda continuar a boa vida levar. Sem um tostão gastar. O deles eles costumam acumular, sim, é como travesseiro. Ninguém vai se preocupar. Ah, é o dinheiro da cidadania que eles costumam usar para a boa vida levar. Aquilo que eu costumo ganhar, sim, foi feito fonte ou como fonte de riqueza no lugar, eu pouco vou me importar. Eu quero mesmo é poder, de fato, bancar carro de luxo, mansão de luxo, edificar coisas que eu jamais vou usar, mas a imprensa vai de fato falar. Fulano está de fato a comprar uma casa para ele morar. Ele nunca vai pisar lá, mas a imprensa vai dizer que ele de fato morava no lugar BBB, bababá, babá, para fantasiar e fantasiar e fantasiar e fantasiar. E num buraco grande, 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 a nação esteve a entrar. O buraco é tão grande, é tão grande, é tão grande, que até hoje a gente costuma de fato enviar soldado para de fato uma briga comprar sem nenhuma utilidade para o lugar, sem nenhuma utilidade. Mas a família, sim. Essa vai carregar cada bandeira que as Forças Armadas lhe enviar. Isso é de matar. Isso é de matar. Só porque a gente resolveu de fato ocultar a verdade. A verdade. Ninguém pode de fato chegar nas condições que hoje nós estamos a enxergar se a verdade estivesse a nos sustentar. Se houvesse verdade aqui e acolá, nós jamais chegaremos nisso que nós estamos, de fato, a enxergar. Sobre uma pátria, a gente iria caminhar. Sobre a justiça, a gente iria, de fato, debruçar. Mas a pátria nós fizemos questão de enterrar e a justiça a gente fez questão de matar. Portanto, não é tão simples ser singular. Mas o plural precisa se apresentar. Porque é a vida de cada um, de cada lugar, que de fato nós estamos a matar. Com essa ficção que estiver a criar. Nós nunca fomos um bom lugar para se morar. Nunca fomos. Aqui nós fizemos questão de patrocinar o pior de cada lugar. Cada bandido
que aqui desejou de fato o seu dinheiro enterrar, teve guarida. Teve direito de morar, de procriar e de fato uma fortuna que deixar. Mas às custas do sangue do lugar onde a certidão dele ele esteve a tirar, só para se vingar. Só para se vingar de quem ele não estava a gostar. Está aí. Está em cada lugar. Cada um soube, de fato, nos dá os mortos para cada um de nós carregar. Por isso Deus me disse, não vamos economizar. Vamos, de fato, viver para aquilo que você pode fazer. Qual a importância de você escolher coisas simples para você viver? Se a singularidade existe em teu ser, por que a pluralidade você não absorver? Faz parte de você. É verdade. É verdade. Eu que não desejei mesmo ser celebridade. Muito menos plantar calamidade. Eu sinto muito, minha gente. Eu sinto muito mesmo. Mas está aí. E eu apenas resolvi digerir tudo aquilo que Deus deu para mim. Simples assim. É o que o divino está dizendo para mim. Obrigada, obrigada, obrigada.